Olá! Olá, hey girl! Bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Esse é o nosso segundo podcast, do segundo episódio. Pod Girl. Nosso podcast do Frontline, né? É o podcast do Line Girls. Então, seja muito bem-vinda para mais um episódio onde a gente vai trazer para você Bíblia e muito conteúdo. E no nosso episódio de hoje a gente vai falar um assunto muito interessante. Eu gosto muito. Eu também. A gente vai falar sobre teologia e as dificuldades, né, amiga, que a gente enfrenta como mulher e como cristã também. Sim. Historicamente, a gente vê muitos teólogos e acaba que hoje o tema teologia, até quando você fala assim, quase a gente não fala teóloga. Então, por que que a teologia é algo tão inacessível, é algo que parece assim tão difícil para nós mulheres? É um fato até um pouco difícil da gente entender. Eu trouxe um dado aqui para a gente poder pensar juntas. As mulheres hoje elas representam 21% das brasileiras com ensino superior completo, em comparação com 16% dos homens. Elas são a maioria no ensino superior do Brasil e representam 59% das matrículas. Isso é um dado de 2022. 60% das pessoas que concluíram cursos de graduação são mulheres, o maior percentual dos últimos 10 anos. Isso é a referência do MEC de 2022. Quando a gente olha para a igreja, o maior público é feminino. Ministério, geralmente, o maior público para servir é o feminino. Quando a gente entra em questões de discipulado, seminário, capacitação e pastoreio, isso vai afunilando e a gente vai deixando de ter esse lugar. Então, nós somos as que, pelo MEC, as que mais ocupam cadeiras acadêmicas, mas dentro da igreja, onde nós estamos? Por que nós não nos capacitamos teologicamente? Esse é um assunto tão importante e a gente quer muito que você abra o seu coração para a gente trabalhar sobre esse assunto, para você entender qual é o seu papel na sociedade, qual é o seu papel no mundo e o que você pode fazer para mudar essa história. E uma coisa que a gente vê muito, principalmente no Line Girls, né, que a gente está inserida, esse podcast é do Line Girls. Inclusive, a gente não combinou. E a gente está com a mesma roupa hoje. A gente está com a blusinha da Lily Girl, então, uma blusinha do nosso ministério. Mas a gente vê muito no Line Girls quando as mulheres, né, quando nós nos posicionamos, nós paramos de alimentar de coisas rasas, a gente começa a florescer. Quando a gente começa a alimentar de coisas profundas, de teologia verdadeira, de buscar mesmo material, um estudo da Bíblia, algo realmente vivo e eficaz, a gente vê essas mulheres florescendo. E o nosso objetivo aqui no podcast é trazer isso de forma simplificada, desmistificar um pouco disso e também um pouco da nossa missão, né, no Line Girls. Sim. Inclusive, é bom a gente falar, amigo, o que é o Line Girls, porque às vezes quem está ouvindo a gente não faz parte do nosso encontro, né? Então, o que é o Line Girls? o Line Girls é o Ministério de Mulheres da Juventude Frontline aqui na Igreja Batista Atitude, no Rio de Janeiro. Então a gente se reúne mensalmente para conversar, para bater um papo, para glorificar e cultuar a Deus, mas também para nos encontrar como mulheres e trocar ideias, né? Então, e a gente fala muito sobre teologia nesse encontro, sim, né? Inclusive, parte da nossa missão, eu vou ler aqui qual é a missão do Line Girls, fala um pouco sobre isso. Que basicamente sermos reconhecidas como mulheres que formam outras mulheres, em cristãs saudáveis e líderes fortes para todas as esferas da sociedade. E aí, um pouco sobre isso, né, que eu acho até que a gente estuda muito teologia, a gente sabe muito, mas a gente fala pouco. E como que a gente deve se posicionar nessa questão das esferas da sociedade, a gente até falou um pouco no nosso último encontro, né, a gente teve um bate-papo bem legal com algumas meninas e cada uma trouxe um pouco da atuação e de como que nós, como mulheres cristãs, devemos nos posicionar e falar mesmo sobre Deus em cada uma dessas esferas. Isso é tão bom.
né? Agora, me fala aqui, o que você entende desse distanciamento das mulheres com a teologia? O que você acha que acontece quando a gente olha para dentro das igrejas e a gente não consegue enxergar tantas líderes, né, assumindo o papel delas e até mesmo estudando sobre a Bíblia? Você já parou para pensar nisso? Que existe uma maioridade masculina em entender que o nosso manual teológico está aqui, o nosso manual de fé é a Bíblia, mas na hora da prática, eu não sei o que acontece, e eu queria, né, que a gente pensasse um pouquinho aqui, nós duas, sobre isso. E se você também quer dar sua opinião, por favor, coloque aqui no comentário, porque é muito importante para a gente entender, né, qual é a sua realidade, quais os desafios que você tem enfrentado. Porque na nossa realidade, a gente está tentando mudar isso, porque nós entendemos que é uma dor da nossa realidade. A gente não pode aceitar isso como algo que é comum, porque nós temos um manual de fé e a gente precisa conhecer a Deus, para depois disso a gente conhecer quem nós somos. E existe uma busca tão grande sobre quem eu sou, né, sem conhecer o nosso Criador. Então, qualquer resposta é válida quando a gente não conhece de fato quem nós somos. Sim. E eu acho muito também que a gente ouve, né, historicamente, não vamos ignorar os fatos históricos sobre a figura feminina, mas historicamente a mulher ela tende a ficar um pouco mais calada e existem inúmeras interpretações, não vamos entrar nesse ponto, mas de que aceita esse ficar calada de uma forma muito errada, não biblicamente, sabe? E eu acho que chegou a nossa vez de realmente falar assim, não, eu estudo a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia, eu vou conhecer, eu não vou conhecer por terceiros, eu não vou só ouvir falar, mas eu vou buscar e eu vou falar para as outras pessoas, né? Eu vou evangelizar, eu vou discipular. Então eu acho assim que por muito tempo nós ficamos caladas, nós, como mulheres, ficamos caladas com medo, com receio e de nos posicionarmos mesmo em questão de cultura, mas chegou num momento em que a gente a gente tem esse, não poder, mas a gente tem essa oportunidade de estar num lugar de realmente falar. E por que não a gente não falar da palavra de Deus, sabe? Então a gente precisa aproveitar desse nosso poder de fala, desse nosso lugar de fala, de verdade. Tem umas perguntas aqui que a gente selecionou para fazer, e aí vai ser um bate-volta. Só complementando sobre isso, que eu li um ponto, né, que eu estava até com a Bíblia aberta, que lá em Oséias 6:3, que fala muito sobre a gente conhecer a Deus. E a teologia nada mais é, a gente precisa simplificar isso, né? Não é você não precisa saber tudo do original, a Pérsia aqui formada, e nós em grego, koiné, né? Inclusive, recomendo, tá? É muito bom você buscar conhecimento, né? Você abre a sua mente, a sua visão sobre outras coisas. Mas se você não tiver acesso a isso, não quer dizer que você não Amiga, mas consegue tem Google, estudar. tem, Hoje em dia tem não chat tem essa GPT, desculpa. então... Tem tudo. Qual que é a didática do grego? O grego, o Novo Testamento, ele foi escrito em uma língua específica. É como se hoje o Novo Testamento fosse escrito em português. Nós temos palavras no português que são entendidas aqui, que quando traduzidas para outra língua se perdem. Então, essa é a importância de estudar, de fato, a tradução, letra, né, do original. Então, quando você tiver com um versículo, pesquisa no Google, no grego, quais são as diferenças para a tradução que eu tenho aqui em mãos. Pode ser NAA, NVI, né? Qual é a diferença e qual é o lugar de originalidade que esse versículo vai me trazer. Agora, aplique esse versículo dentro do tema que eu estou buscando me aprofundar. Então, você vai começar a descobrir algumas coisas. Eu até fiz uma anotação sobre isso hoje. É essa daqui, ó. Olha que legal. Lá em... Cadê? Mas só complementando, só para porque terminar aqui, o Oséias. Só para terminar o Oséias. Porque lá em Oséias fala, tipo assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E teologia nada
mais é do que isso, né? Tipo, conhecer a palavra de Deus. Então, conhecer o seu texto no original, conhecer para quem que aquele texto foi destinado, do porquê. Nada mais é do que você conhecer a Deus, conhecer da sua história, conhecer a palavra viva e crescer em maturidade. Isso. E aí pode entrar agora no seu Agora eu ponto. vou entrar em uma curiosidade bíblica, que talvez você não saiba, assim como eu não sabia. Lá em Tito 2, do 3 ao 5, vai dizer pra gente sobre as mulheres mais velhas ensinando as mais novas. Né? Algumas traduções vão dizer assim, para que as mulheres anciãs, ou seja, aquelas muito velhinhas, aquelas muito de idade, elas ensinem a juventude da igreja. Só que essa palavra, ela no grego, anciã, ela tem outro significado. Por isso que a gente tem que entender de fato o que a teologia, o que a Bíblia está querendo nos instruir. Porque você, no modo geral, você entrega apenas para as pessoas muito mais experientes o papel, né, delega para essas pessoas muito mais experientes o papel de liderar a vida de outras pessoas. Só que na palavra original do grego, anciã significa presbytes. Só que nada mais, nada menos traduzindo, é mulher mais madura ou mais experiente ou um pouco mais sábia pelo tempo. Então não tem a ver com idade em si. Não, amiga, uma pessoa que está convertida há um mês e ela tem mais experiência do que uma que acabou de se converter. Então não tem a ver sobre idade, tem a ver com tempo de conversão e maturidade. Então, essa pessoa mais madura na fé, ela está apta a cuidar daquela menos madura na fé. Sim. Olha só. É por isso que a gente deve prosseguir em conhecer ao Senhor com a ajuda de umas às outras. E aí, achei o bate-volta. Mas antes do bate-volta, só, assim, uma parte prática, né? Porque teologia não é só você sentar com, tipo, várias traduções da Bíblia e nem comentários bíblicos. Por Sem onde começo, começar? meio e fim, a gente se perde completamente. Por onde começar a estudar teologia? Não sei por onde começar. Por onde? Quem que eu procuro? Primeira coisa, ter boas referências. Eu acho que ter boas referências de liderança, hoje em dia a internet é tão fácil, né? Tem curso de teologia que você consegue aplicar de forma fácil dentro da sua rotina. Tem curso de teologia online, né? Tem diversas opções. As hoje. próprias EBDs também na igreja. Na própria igreja a gente tem os treinamentos, né, de escola bíblica. Então é você entender onde você está, o ambiente que você está, buscar boas referências. Talvez se na igreja da pessoa não tiver, acho um pouco difícil não ter, mas vai que não tem, ela pode perguntar para o líder dela, para o pastor dela, qual curso ele recomenda. Né? Não dá para a gente só esperar um dia acontecer, a gente precisa correr atrás. Exato, concordo. E é isso. E agora achei as perguntas rápidas. Um livro que marcou sua vida espiritual. A Bíblia. É óbvio, Sim. mas eu preciso da Bíblia para eu entender, de fato, os estudos bíblicos. Né? Então, a gente fala muito sobre estudo Sim. bíblico. Esse livro mexeu muito comigo, esse livro é muito bom. Mas a gente não pode substituir a Bíblia por outro livro. O nosso manual de fé é a Bíblia e ponto. A partir disso, eu gosto muito de Mateus, então eu vou ler um comentário bíblico sobre Mateus. Sim. Ok, mas a Bíblia é insubstituível. Atualmente eu tô fazendo um estudo, demora um pouco mais. Eu acho legal você ter essa rotina, né? De ter seu tempo de devocional, ter seu tempo de leitura bíblica. A gente fala tanto disso no Line Girls, né? Sim. Ó, tem até aqui o marca-texto, o marca-página que a gente usa. Do Line Girls. Muito lindo. Mas tem dia também que você pode, se você tem um tempo, tirar e debruçar, tipo, 2 horas em cima de um livro da Bíblia. E atualmente eu tô fazendo isso no meu tempo, mas eu tô estudando Tiago. Uhum. Então eu tenho aprendido tanto, sim, com o Tiago, que é um livro pequeno, que você... Mas tão profundo. E aí quando você começa a ver as coisas, assim, você realmente mastiga.
E eu tava até parando pra pensar, tipo assim, você mastiga o alimento pra que ele te dê saciedade, né? E a palavra de Deus, ela tem que ser mastigada também. Então, às vezes, Que vire nutriente para o seu corpo crescer. Exato, então você só vai alcançar a maturidade se você gastar tempo com aquilo. Não tem como a gente só ler, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está aqui. O crente parece que a partir do momento que vira crente aprende isso. Nem crente é. E nem aplica. E não aplica, mas vocês já pararam que sim, o Senhor é meu pastor. Então eu sou uma ovelha. É. E eu preciso confiar nele porque a partir dessa promessa nada vai me faltar. Sim, e esse nada vai me faltar. Não tem a ver com dinheiro. Não. Tem a ver com tudo menos dinheiro. Tem a ver com a fidelidade dele, que é Sim. muito mais do que qualquer outra coisa. Uma frase que me marcou esses dias é que o nada vai me faltar tem muito mais a ver com o pastor, com que eu tenho o pastor, do que qualquer outra coisa. O Senhor é porque o eu meu tenho pastor. E a partir disso eu sou uma ovelha Exato. que vai ser suprida pelo pastoreio. Tá vendo? Um versículo super conhecido e que se a gente não para pra mastigar, ele não vira alimento. Então, assim, acho que o estudo bíblico, ele tem que partir disso, sabe? De você gastar tempo. É claro que nem todo dia você vai conseguir, né? A gente tem Vai ter dia que você só vai ler um versículo e tá tudo bem. Vai ter dia que você vai conseguir ler um capítulo, um livro inteiro e vai ser muito bom também. Não dá pra gente parar e esperar acontecer o momento ideal pra gente ter o nosso tempo de devocional, o nosso tempo de alimentação espiritual. Exato. Uma coisa muito legal, a gente vê no Line Girls muitas garotas novas chegando, tipo, não de nova de idade, mas de nova na fé. Algo que toda nova cristã deveria saber. Boa pergunta. A gente não parou pra pensar nas não. perguntas antes. A gente só sabia que tinha. O que uma nova convertida tem que saber? O que toda nova cristã deveria saber. Eu acho, assim, que Nossa, eu amei essa pergunta. é trabalhar na suficiência de Deus. Sim. Que assim, que realmente no mundo três aflições, realmente, isso é uma das verdades mais bíblicas que existe. Realmente vai ter aflições. Mas que que Jesus é suficiente. Sim. E se firmar nisso. Eu acredito que, assim, a gente tem falado muito agora nessa temporada sobre identidade e pertencimento, né? Então, eu acredito que assim que você recebe uma pessoa na sua igreja, que ela se converte, você já tem que começar a aplicar isso nela. Sobre onde ela pertence. Qual a identidade que ela tem em Cristo, sabe? Tirar dela todos os rótulos que o mundo entregou e mostrar para ela, olha, isso daqui é a sua originalidade. Você é filha de Deus. Porque se também você não se deixa ser definida, e a gente tá falando de uma sociedade que tudo é muito fluido, né? E tudo é rotulado. Exato. Tudo é rótulo. Se você não se rotula com a Bíblia e com aquilo que a Bíblia diz sobre quem você é, qualquer outra coisa vai te definir. Então, qualquer vídeo da internet, você vai falar assim, nossa, sou eu. Agora eu sou isso, não, agora eu sou aquilo, agora eu sou aquilo. Se você não souber de fato para que você foi gerada, você vai se tornar qualquer coisa. Por isso que o povo acredita muito em signo. Não sei se a gente vai deixar essa parte. Mas... Deixa. Não, deixa. Mas não, eu falei não porque é uma coisa absurda. E até que eles falam que é signo de que a versão... Nem entra nesse submundo. Mas ela entendeu o que eu quis dizer. Nem entra nisso, qualquer gente. Coisa que chega não definindo... Você vai aceitar e vai pegar e vai vestir aquilo, vai falar assim, nossa, realmente, eu sou fleumática. E é Temperamento isso. é uma coisa à parte, que dá pra você entender, aplicar, mas aquilo ali não vai te definir. Exato. Vamos pra próxima então, porque senão a gente abre muitos leques. Muitas abas aqui. Essa pergunta aqui é interessante. Um conselho para mulheres que têm medo de estudar. Eu acho que não só medo, mas que tem, tipo assim, eu não tenho tempo, eu não vou entender. Eu acho que a gente tem que parar de ter medo de Deus. Primeiro ponto. A gente tem que parar de ter medo de Deus, porque muitas pessoas não querem estudar a fundo porque têm medo de deixar de ser quem elas construíram. Sabe? Quem elas construíram. E aí, quando elas começam a entender e se aprofundar no Criador, e de fato entender para que elas foram
geradas para esse momento, para esse tempo. Então elas vão deixando aquilo que elas construíram para trás e vão se despindo dessas armaduras que elas criaram para que Deus revele quem elas são. Então, qualquer lugar de desconforto é temido, porque a gente não conhece o que é novo. Sim. Quem sabe não foi para este tempo. Sim. Então eu acho que o principal é eu conhecer quem é meu pai. Eu não posso ter medo do meu pai, porque o meu pai é aquele que vai prover. E se eu tenho esse relacionamento com Deus de só buscar quando me interessa, que Deus é esse? Não é um relacionamento, né? Não é um relacionamento. É um lugar de pedir milagre. E Deus não é esse, não é Deus de te atender nos pedidos de milagre. E eu acho que eu acho não, né? Eu tenho certeza que a gente precisa buscar mais de Deus na palavra. Não tem outro lugar que a gente vai escutar, né? Como eu falei, não adianta, a gente terceiriza muito. Eu vou assistir, vou ouvir um podcast. Tipo assim, gente, não fique só nisso daqui. Por favor. Isso daqui é só básico, a ponta do iceberg, é pra vocês, pra gente conversar e trocar uma ideia. Mas o conhecimento de verdade, a verdade que vai te libertar, tá aqui. Então, saia e consuma conteúdos de diversas pessoas, né? Mas não deixe de se alimentar da fonte desses conteúdos. Exatamente. E, por último, uma verdade sobre Deus que mudou tudo para você. Quando eu descobri, você vai rir, quando eu descobri que eu era uma ovelhinha. Quando eu descobri de fato que Deus era meu Deus. E não os deuses que eu queria trazer para perto de mim como amuletos da sorte, sabe? Quando eu descobri que, cara, Deus é meu Deus, o Deus que criou tudo e todos, ele é meu pai. Ele me construiu com as próprias mãos e me chamou de filha. Sim. Sabe? Quando eu entendi a minha filiação, mudou tudo. E você? É exatamente isso. É quando eu entendi que eu era filha amada e que eu não conseguia enfrentar, tipo, nada sozinha. E que eu não precisava. Você entende, então, agora que quando chega uma nova convertida, o nosso papel principal é mostrar para ela identidade e pertencimento? Tá vendo? Refutando que a gente voltou lá atrás. Então é isso. Porque aí a gente consegue transformar a vida delas. Sim, elas Vão ter esse start também. Gente, é isso. Teologia é um assunto assim, a gente quis só trazer um pouquinho, desmistificar, para que vocês saiam daqui com vontade de realmente estudar. Se vocês têm a oportunidade, se vocês têm a condição de investir numa graduação, num curso, né? Tem curso livre também. A gente quer ver você sabendo sobre Deus. Essa é a nossa verdade. A gente quer que você tenha vontade de conhecer Deus de uma forma, da mesma forma que você estuda sobre skincare, da mesma forma que você estuda sobre qualquer outro tema que vai ser gostoso para você. A gente quer que você tenha vontade de entender quem Deus é e por que Ele te gerou para esse tempo. Teologia nada mais é do que estudar sobre Deus. Nós queremos te auxiliar nesse processo. Então a gente vai deixar aqui na descrição, né, alguns livros, alguns conteúdos, algumas escolas. A gente pode até colocar alguns vídeos. A gente pode fazer uma lista aqui bem legal para auxiliar vocês, porque como a Pérsia disse, tem muita coisa no chat GPT. Inclusive, eu lembrei que tem um chat dentro do chat GPT que ele te responde, tipo, com o original. Olha aí. Tá vendo? A gente vai facilitando a nossa vida. Sim. Né? Então, vamos usar a tecnologia, a informação a nosso favor. E não deixem de estudar. E não deixe parar em você, tá? Aprendeu, aplica com as suas amigas também. Porque nós somos chamadas faz um grupo. Para fazer discípulo. Vamos falar assim, gente, vamos estudar João, vamos estudar Tiago e ir junto. Que tal, né? Vamos fazer isso. Meninas, então esse é... Mais um podcast. Mais um episódio. Se deixar, a gente fica aqui falando. Esse assunto é tão bom. Eu amo esse assunto. Olha, um beijo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.